Bárbara, flor do sertão, guerreira do não e do sim. Bárbara, mãe de Tristão, avó de Alencar do Guarani. Bárbara, olha esse mar, o dragão desse mar é um Davi. Feito você a lutar pelo dom de lutar pelo porvir. Bárbara ouve o conselho do velho de Quixeramobim. O sertão vai virar mar e o mar vai virar um jardim. Bárbara, olha essa aldeia tão cheia de ti e de mim. Bárbara, olha esse céu, é o céu do sertão do meu padim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso. Ceará tem disso sim. Ai, ai, meu padim, padiciço. Liberdade aqui é tudo isso. Ceará tem disso sim. Ceará tem disso sim. Oi, como vai? O propósito desse DVD é fazer uma reflexão que permita ao professor, ao aluno, ao curioso, ao amante da história compreender mais sobre a história do Ceará, sobre o Ceará colonial, sobre o Ceará imperial, sobre a República. Isso de forma dinâmica, descontraída, que torne o assunto mais próximo do dia a dia do professor e do aluno em sala de aula. Ceará colonial. O Ceará que nós temos hoje, ele surgiu realmente no século XIX. Não obstante, a história dessa terra, ela pode ser datada há muito tempo. Antes mesmo da dominação portuguesa, chamado período colonial, há milhões de anos antes, na verdade, você tinha no Ceará o povoamento humano. Você tinha no Ceará restos de animais de uma fauna gigante. O Ceará tem mesmo fósseis que são encontrados em locais como o sul do Ceará, na Chapada do Araripe, que é um dos locais mais ricos de fósseis do mundo. Esses fósseis, muitas vezes, são descobertos na época de seca, quando o sertanejo cava cacimbas e acaba encontrando esse material. Então, às vezes, a imprensa noticia que esses fósseis são contrabandeados, são vendidos para a Europa, para os Estados Unidos. Esse material, esses fósseis, essas notícias da imprensa, podem ser usados por professores em sala de aula para falar um pouco dessa pré-história cearense, como o Ceará tinha um outro clima, como havia uma outra vegetação na região, como havia um povoamento mesmo humano anterior à chegada dos portugueses. Enfim, uma história que não começou com os portugueses em 1500 ou no século XVI e XVII, mas começou muito tempo antes, quando os seres humanos puseram o pé nessas terras. Quem foi ao centro de Fortaleza, encontrar onde hoje está a 10ª Região Militar, vai notar um fato muito curioso. A 10ª Região Militar tem uma homenagem a Martim Soares Moreno. O curioso é que Soares Moreno, que é apontado como fundador do Ceará, numa visão bem tradicional, ele nunca esteve no local que se encontra hoje a 10ª Região. Na realidade, Martim Soares Moreno tinha fundado um forte no que hoje é a Barra do Ceará, Forte São Sebastião. Essa questão aparentemente boba, ela esconde uma questão maior, um debate historiográfico cearense, que remonta a décadas. Onde nasceu o Ceará, onde nasceu Fortaleza. Dizer que a cidade, o Ceará, surgiu onde hoje é a 10ª Região Militar, é dizer que, na verdade, que foi um holandês, o Matthias Beck, portanto, um calvinista, que fundou o Ceará. Dizer que o Ceará surgiu na Barra com Martim Soares Moreno, é dizer que foi um português, um católico, que fundou essas terras. Então essa discussão, ela se alonga há muito tempo dentro da história do Ceará e não há um consenso. Hoje os historiadores, eles apontam, eles debatem, eles pensam que o Ceará não surgiu
pela ação voluntária de uma pessoa apenas. Não foi o Matias Beck, não foi o Soares Moreno que concretamente fundaram o Ceará, fundaram Fortaleza. Se surgiu um Ceará, surgiu uma Fortaleza, isso foi de forma espontânea ao longo dos séculos. A cidade, o estado foi criado, recriado várias vezes ao longo de sua história. Continua sendo recriado por eu, por você, por toda a sociedade hoje, no século XXI. Então, nem uma concepção historiográfica de endeusar, procurar um fundador, mas compreender como é que a história do Ceará ela é dinâmica, como é que ela surgiu de forma, muitas vezes, voluntária, ao acaso, que muitas vezes marca a história. É raríssimo uma casa no Ceará que não tenha uma rede, que não tenha um armador. E o que isso tem a ver com a história do Ceará? Muita coisa. A rede, o armador, a tapioca, são sinais materiais de como há no Ceará uma grande herança cultural, étnica, indígena. Sem nenhum exagero, pode-se dizer que o Ceará é uma terra de índios. Como era uma terra pobre, não havia tantos recursos para comprar escravos negros africanos. Então, o Ceará, historicamente, usou-se mais o índio como escravo. E essa herança cultural indígena é muito forte em nosso estado. Basta ver as cidades cearenses que têm nomes indígenas. São inúmeras, serras, chapadas. Então, essa herança indígena, ela marca muito a história do Ceará. O Ceará foi um dos locais do Nordeste a ser conquistado pela coroa portuguesa. Então, aqui a presença era enorme, foi um processo de ocupação violento. Ficou famosa, por exemplo, a Guerra dos Bárbaros, no final do século XVII, quando os portugueses e os índios se degladiaram pela posse das terras. Os portugueses expandiam-se com a pecuária, com o gado, e os índios tentavam manter suas terras, manter o seu modo de vida. Destacou-se, por exemplo, no Ceará, o índio Canidé, uma espécie de índio cearense que ficou famoso pela resistência, pela luta contra os portugueses. Tá? O Ceará se vai ter um processo intenso de catequese jesuítica. Muitas cidades cearenses têm sua origem em antigos aldeamentos jesuíticos. Caucaia, Parangaba, Messejana, Crato, Barbalha, Baturité, Pacaju, são todas cidades cearenses atuais ou bairros de Fortaleza que têm origem em aldeamentos onde os índios eram aglutinados, eram juntados e ali convertidos muitas vezes à força ao cristianismo. O povo cearense tem uma forte herança fenótipa, física, indígena. Nós somos um povo de cabelos castanhos, olhos castanhos, pardos, uma pele mais amorenada, acaboclados, como se dizia antigamente. Então não há como pensar o Ceará sem pensar a sua herança indígena. Isso é muito importante para o professor, para o aluno em sala de aula, compreender o Ceará como uma terra de índios. Você, professor, você, aluno, amante da história, já deve ter percebido a quantidade de restaurantes em Fortaleza com temas típicos de culinária local. Gado, carneiro, tapioca, buchada, sarrabujo. Essa alimentação regional, ela tem muito a ver, diz muito para nós sobre como aconteceu a conquista do Ceará, do sertão cearense e das bases de sua economia. O Ceará foi conquistado com a pecuária, foi conquistado com o gado. Não é à toa a quantidade de, por exemplo, histórias regionais, como Bumba Meu Boi, danças, que remontam essa herança bovina do gado na história do Ceará. Então não há como entender o Ceará também sem compreender o gado. Desse gado você vai ter vários subprodutos, como por exemplo couro. Daí a expressão famosa do Capixão de Abreu, civilização do couro, chinelo de couro, roupa de couro, sandália de couro, roupa, tudo em geral usado o couro, porque como será um local pobre, não tinha muitas vezes como comprar de Pernambuco ou de Portugal. Então daí o largo uso desse produto como matéria-prima na produção desses objetos do cotidiano. Do gado também você vai ter o charque fundamental para o Ceará no século XVIII. Esse charque, por exemplo, que tornou Aracati o principal centro urbano cearense até o século XIX. Fortaleza no início tinha pouca projeção econômica e política. A economia estava no interior, estava nos sertões, estava com gado, estava com charque, estava com couro. Era Sobral, Aracati, Camusim,
Granja, Quixeramobim, são todos centros urbanos coloniais que de alguma forma, direta ou indiretamente, se vinculam com o gado. Esse gado, porém, ele perde espaço no final do século XVIII, quando a economia cearense passou a se fundamentar numa outra base, mais importante, mais lucrativa, que foi o algodão. O algodão será a atividade que vai ligar o Ceará ao mercado internacional, ao capitalismo que se consolidava na Europa naquele momento, em especial na Inglaterra com a Revolução Industrial. As fábricas inglesas usavam o algodão para fabricar tecidos, uma atividade muito lucrativa para os ingleses. Então a Inglaterra passava a comprar muito algodão da Índia, dos Estados Unidos e do Brasil, em especial do Ceará. O algodão é para o Ceará uma proporção, algo parecido, por exemplo, com o que foi a cana-de-açúcar para Pernambuco, com o que foi o café para São Paulo. O Ceará viveu durante quase 200 anos de vender, de exportar algodão. O algodão, por exemplo, que vai tornar a Fortaleza de um local inexpressivo no principal centro urbano cearense no século XIX. É o algodão que vai levar o Ceará a separar-se de Pernambuco. O Ceará, que é um local pobre, até então era subordinado, era vinculado a Recife. O comércio do algodão leva Portugal a separar as duas capitanias. Em suma, não há como pensar o Ceará sem falar do gado, sem falar do algodão. No começo do século XIX, um pensamento, um objetivo marca milhares de pessoas na América, a independência. O sonho de livrar-se da dominação europeia. Influenciados pela Revolução Francesa, pelo iluminismo, pelo liberalismo, milhares de pessoas passam a pensar em libertar o continente americano da dominação europeia. No Brasil, houve revoltas famosas que teriam esse propósito, como a Conferência Mineira, como a Conjuração Baiana. Houve uma revolta em que teria havido também a participação cearense, pequena, mas acontecido, a chamada Revolução Pernambucana de 17. Iniciada em Recife, um movimento que propunha criar uma república liberal no Nordeste. Dessa revolta, o Ceará ia participar com as vilas de Crato e Jardim, duas vilas onde dominava politicamente a família Alencar, uma família que tinha como líder, como matriarca, a famosa Bárbara de Alencar, que é algo que é muito interessante para o aluno, para o professor, entender como é que numa terra machista como o Ceará, houve casos de mulheres que conseguiram um espaço político e social. Os Alencar, com a revolta, pretendiam assumir o comando dessa nação, desse Estado que ia nascer caso a revolta tivesse sucesso. O movimento fracassa. A partir de Fortaleza, o famoso governador Sampaio envia tropas, vários índios inclusive, e o movimento do Crato acaba sendo derrotado 8 dias após seu início. Os Alencar são presos, têm seus bens confiscados e são levados para a capital cearense, onde teriam ficado presos no que hoje é a 10ª Região Militar. Sobre isso há uma polêmica. Alguns autores questionam se de fato ficou Dona Bárbara presa no cubículo que é mostrado às pessoas que visitam o forte. Talvez não tenha ficado. Quando houve a revolta, o forte estava desativado, havia ruído, estava sendo reconstruído. O certo é que esse cubículo, a placa que lá existe, acabou servindo para endossar ainda mais um mito sobre os Alencar. Os Alencar são presos, depois, porém, anistiados, voltam ao Ceará e terão, nas décadas seguintes, ainda uma grande participação na história política cearense. Ceará Imperial. O DVD 2 trata sobre o Brasil imperial. É um momento muito importante da história do país, porque, a rigor, é nesse momento que surge o Brasil como nós temos hoje. E nesse momento também que surge o Ceará como nós temos hoje. A independência nacional foi um processo político guiado por comerciantes, por latifundiários, em especial de Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, uma aliança em torno do príncipe Dom Pedro, depois Pedro I, com a emancipação, com a independência do Brasil. Acontece que a independência não implicava em aceitar o governo de Pedro I. Quando cria-se no Brasil a monarquia, tenta-se impor um Estado centralizado, em que o Sudeste dominaria e se impunha sobre o resto do território da antiga América Portuguesa. Para o Norte, isso era algo inaceitável.
libertar-se de Portugal para subordinar-se ao Rio de Janeiro. Portanto, não surpreende que aconteça durante o chamado Primeiro Reinado, no Nordeste atual, no que hoje é o Ceará, uma revolta cujo propósito era a emancipação, a separação da região do resto do Brasil e a criação aqui de um país, uma república chamada de Confederação do Equador. Esse movimento inicia-se em Pernambuco e irá contar com uma grande adesão cearense. Mais uma vez, os liberais cearenses, tendo à frente os Alencar do Crato, terão um papel crucial nessa revolta. É um movimento que anima a província. Câmaras municipais lançam manifestos criticando o imperador Dom Pedro, defendendo a separação, a emancipação da República do Ceará. O movimento fracassa. Dom Pedro manda tropas, contrata mercenários e há um banho de sangue massacrando o movimento. O Ceará foi o último a se render a essa revolta. O Ceará acaba pagando um preço muito caro. Muitas pessoas serão mortas em combates. Os principais chefes depois vão provar da repressão feita pelo imperador. São pessoas cujo nome ilustram ruas e praças de Fortaleza. Padre Mororó, Pessoa Anta, Azevedo Bolão, Carapinima, são nomes que os cearenses e fortalezenses conhecem certamente. Esses nomes remontam a esse movimento dramático que marca o Ceará no começo do século XIX. O Ceará teve em sua economia dois grandes pilares. Inicialmente, a pecuária, fator que levou no século XVII e XVIII à ocupação dos sertões. No final do século XVIII, século XIX e durante o século XX também, um produto se tornou a grande base da economia cearense, a cotonicultura, o algodão. O algodão que era vendido especialmente para atender à Revolução Industrial Inglesa, que usava o produto na produção de tecidos, exportados para o mundo inteiro. O Ceará teve uma grande participação na produção de algodão no Brasil. O algodão, além de permitir mudanças econômicas cearenses, uma acumulação de capitais, o Ceará teve no algodão um fator que possibilitou a sua separação de Pernambuco, ainda no século XVIII. O algodão é que vai dar uma grande importância à Fortaleza no século XIX. Esse algodão tem o apogeu exatamente quando o principal concorrente do Brasil, o algodão dos Estados Unidos, estava em crise, porque lá na América do Norte ocorria a chamada Guerra Civil entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos. O Ceará teve, portanto, o algodão um produto fundamental para seu crescimento no século XIX. É importante esse produto porque é nesse momento que está ocorrendo a consolidação do Estado brasileiro e também do Estado cearense. Portanto, o algodão dá recursos que permitirá ao Ceará se organizar enquanto Estado, como nós temos hoje, no século XIX. O Ceará está numa área do semiárido marcado pela seca. Não há como pensar a história do Ceará sem pensar em secas. Obviamente que a seca ela é vivida, ela é sentida de várias formas por vários grupos sociais. Os grupos mais pobres sentem o impacto de forma diferente dos grupos da classe dominante. Das secas que marcaram a história do Ceará, uma teve grande lembrança, grande memória, porque deu-se um momento de grande crescimento econômico do Ceará com o algodão, no crescimento de Fortaleza como principal centro urbano cearense no século XIX. Foi a seca de 1877-79. Uma seca dramática, porque há mais de 30 anos não havia seca na província. De certo modo, os cearenses foram pegos desprevenidos. Foi uma seca que trouxe grande impacto para a cidade. Fortaleza incha com a quantidade de retirantes que buscam nas ruas da cidade o auxílio, a fome, a água para matar a sede. Calcula-se que mais ou menos 100 mil pessoas migraram para essa época para Fortaleza. A cidade tinha então 30 mil habitantes. As condições sanitárias dessa massa era lamentável. Não foi à toa que surgiu durante a seca um surto de varíola, colocando em pânico segmentos da classe média e mesmo da classe dominante. Pessoas abastadas também foram vítimas da doença. Essa seca ela é lembrada sempre como um marcante na história do Ceará, pela importância de acontecer no momento de crescimento econômico e urbano de Fortaleza.
Existe uma peculiaridade na história cearense em relação às demais histórias regionais do país. Em outros locais do Brasil, geralmente a capital do estado era a cidade, sempre foi a cidade mais importante. Não foi o caso de Fortaleza. No começo, Fortaleza tinha pouca projeção econômica, social no Ceará. Era no sertão com o gado, com a pecuária, com o charque, com o couro, que estavam as bases principais da economia cearense. Quando então tornou-se Fortaleza a principal cidade do Ceará, na segunda metade do século XIX, esse é um assunto muito importante para quem quer entender a história do Ceará. Compreender como é que Fortaleza tornou-se a principal cidade, o principal centro urbano cearense. Há vários fatores que podem ser apontados como responsáveis por esse crescimento da capital cearense. Um deles, já citados nesse programa, seria o algodão. É o comércio exportador de algodão que dá recursos que permitirão a Fortaleza crescer. As secas também. Com as secas aumenta o êxodo rural. Multidões migram para a capital e aqui permanecem, levando a um inchaço, a um crescimento populacional da cidade. Não se pode, porém, esquecer um fator político, o centralismo imperial. A monarquia brasileira tinha uma grande preocupação em manter o país unido. Durante o Império, o Rio de Janeiro tornou-se o grande centro urbano nacional. É em torno do Rio de Janeiro que o país acabou girando. Esse centralismo do Rio de Janeiro era repetido nas províncias. A capital era Fortaleza, que então passou a receber do governo imperial recursos, obras, ferrovias, porto, estradas, recursos financeiros, que permitiram então ela se impor sobre o resto do território. Aracati, que era até então a cidade mais importante, ou o centro urbano mais importante, não teve esse benefício e acabou sendo então esvaziada, sendo de certo modo detida. Então há um elemento político também que não pode ser esquecido, que explica o crescimento de Fortaleza no século XIX. Um crescimento que vai se manifestar nas suas ruas, nas suas praças. O passeio público virou local de encontro dessa elite, dessa classe média de Fortaleza. Essa é uma elite que busca imitar a Europa. O progresso está na Europa. A civilização é a Europa. É a Belle Époque. Você tem anúncios em jornais, todos em francês. Nome de loja em francês. Era chique falar francês. Era chique imitar a Europa. O progresso era a Europa. Nesse contexto, portanto, de crescimento econômico, social, Fortaleza vive uma Belle Époque, uma grande expansão cultural no século XIX. Terra da Luz, Centro Cultural Dragão do Mar, Avenida 13 de Maio. Todos esses nomes têm algo em comum, a relação com a abolição. O Ceará é famoso por haver sido o primeiro local do Brasil a acabar com a escravidão. Esse fato é o mais conhecido, talvez, da história cearense. Raro cearense que não saiba desse episódio, tanto que o 25 de março é feriado. Então existe em torno desse episódio, dessa precocidade cearense, toda uma memória construída de exaltação, de celebração. Porém, o o aluno, devem ir além da data, devem ir além do evento em si, devem buscar compreender como é que isso aconteceu. E aí a historiografia vai apresentar várias causas que explicam melhor por que o Ceará foi o primeiro local do Brasil a acabar com a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea. Um fator fundamental, certamente, é que a economia cearense nunca se fundamentou no trabalho escravo africano. O Ceará era uma terra pobre, com poucos recursos. O escravo africano era muito caro. No século XIX, o escravo africano custava em média cerca de 22 vacas, algo hoje em torno aí de 7, 8 mil reais. Isso era muito dinheiro para uma terra pobre como a cearense. A pecuária é uma atividade que não dava tanta rentabilidade assim. O algodão era mais interessante para o fazendeiro usar o sertanejo livre, que ficava a vagar em busca de trabalho, pela dormida, pela morada, do que comprar um escravo africano caro. Então, o Ceará é uma terra que houve um menor uso do trabalho escravo africano. O que não implica dizer, isso é importante esclarecer, que essa cultura africana seja no Ceará menos importante. Ela tem sim sua presença. O candomblé, o maracatu, são heranças culturais que mostram que sim, houve no Ceará uma herança
negra importante, embora predominando o trabalho escravo indígena no início especialmente. Além da questão de haver pouco trabalho escravo africano, não se pode esquecer a campanha abolicionista, que foi muito famosa no Ceará, no Brasil todo na realidade, no Ceará também. Os grupos intelectuais de classe média queriam imitar a Europa, buscavam o liberalismo, o capitalismo, viam o trabalho escravo como uma coisa brutal, atrasada, condenável. Portanto, nada mais normal que esses grupos defendessem a abolição. Vão surgir vários grupos abolicionistas, grupos em geral conservadores, cujo propósito é apenas fazer a abolição. Não há nenhuma preocupação com o dia seguinte, como é que esse negro vai trabalhar, viver sem trabalho, sem terra, sem instrução. Desses grupos, dessa campanha abolicionista, também atinge os setores populares. E aí ficou famosa a greve dos jangadeiros em Fortaleza, na década de 80. Os jangadeiros se recusaram a embarcar escravos para o Sudeste. Está ocorrendo nesse momento o chamado tráfico interprovincial. Como a Lei Eusébio de Queiroz proibiu a chegada de escravos africanos na América, no Brasil, o Sudeste, o café de São Paulo, o café do Rio de Janeiro, passa a comprar escravos do Norte. Então o Ceará vende muitos escravos para o Centro-Sul brasileiro. Então é o tráfico chamado interprovincial. Daí a greve dos jangadeiros. Eles se recusam a embarcar os escravos, porque embarcar os escravos quer dizer que eles vão continuar como cativos no Sudeste, no Rio e em São Paulo. Dessa greve, então, é que vai participar o depois chamado Dragão do Mar, uma figura muito emblemática. Um movimento abolicionista era formado especialmente por brancos da classe média. Uma crítica feita pelos escravocratas era que o movimento não contava com negros. Então, de certo modo, a campanha abolicionista buscou no Dragão do Mar um personagem que pudesse responder às críticas feitas pelos escravocratas. Havia sim um negro ou um mulato, Chico da Matilde, que estava participando da campanha que visava, portanto, a abolição da escravidão no Brasil e no Ceará. Ceará Republicano. O DVD3 abordou o Ceará Republicano, um período extenso e importante da história local que abrange o nosso presente. Quando a República foi proclamada no Brasil, no Ceará, o grupo de Nogueira Ascioli assumiu o comando cearense. Nogueira Ascioli formou talvez a mais famosa oligarquia de nossa história, uma oligarquia que perdurou por 16 anos. Existe um debate dos historiadores do porquê da duração de tanto tempo de poder dos Ascioli, já que um traço da história cearense é que grupos políticos não ficam muito tempo no comando do Estado. Essa dominação de Ascioli tem a ver com um traço que marca a história do Ceará, a grande influência de fatores externos na história local. Em geral, o que acontece nacionalmente tem grande influência cearense, tem grande influência na política local. Então, os Asciolis governam o Ceará por tanto tempo em virtude da chamada política dos governadores, que havia sido no Brasil implementada pelo presidente Campos Salles. Era um acordo do governo central com governos estaduais, para que ambos permanecessem no comando, sem crises, sem atritos. Portanto, os Asciolis ficam no poder devido a um fato externo, exógeno ao local, ao Ceará. O asciolismo ficou famoso pela violência, pela corrupção, pelo nepotismo, pelo arbítrio. Ficou famoso, por exemplo, o embate que eles mantiveram com o médico farmacêutico Rodolfo Teófilo, no combate à varíola. Os Asciolis perseguiram muitas pessoas, foram responsáveis pela morte de muitas pessoas, por agressões a jornais, à imprensa. O asciolismo, porém, ele chegou ao fim na década de 10, em 12 para ser mais exato, quando houve em Fortaleza uma guerra civil, uma revolta popular provocada por uma repressão do governo, a chamada Passeata das Crianças. Em 12, no Brasil, governa o presidente Hermes da Fonseca. E está ocorrendo a chamada política das salvações, que são revoltas que visam derrubar os estados, oligarquias governantes. Então há revoltas em Pernambuco, em Alagoas, na Bahia e no Ceará.
Então, é muito importante entender, de novo, um fato externo, as salvações, para compreender o fim do aciolismo no Ceará. Esse salvacionismo lançou em 12 um candidato ao governo do Estado, um militar, tenente-coronel Marcos Franco Rabelo. Então, em 12, houve o candidato das oposições, Franco Rabelo, contra o candidato da oligarquia, Domingos Carneiro. Foi uma eleição tensa, violenta, dura, de grandes embates. E essa tensão ela vai atingir o apogeu no início de 12, quando a oposição, Franco Rabelo, organizou uma passeata só com crianças no centro de Fortaleza. Eram cerca de 1.000 crianças com um botão de apoio ao Franco Rabelo, uma passeata de início pacífica, que ao aproximar-se da Praça do Ferreira, foi alvo da repressão do governo, da polícia. Imagine-se 5.000 pessoas, das quais 1.000 crianças, em desespero, apanhando, correndo, com a polícia invadindo a praça. Essa confusão toda, algumas crianças morrem, o que revolta a cidade. E aí começa uma grande rebelião em Fortaleza. Uma rebelião jamais vista na cidade. Trincheiras, troca de tiros, saques, incêndios, furtos. Vira Fortaleza uma cidade sem lei, uma terra de ninguém. Nesse caos todo, então Accioli, para não ser morto, para não ser linchado, acaba renunciando ao comando do Estado, embarcando a seguir para o Rio de Janeiro, onde passa a morar. Depois, então, há as eleições. E o candidato das oposições, Franco Rabelo, então, é eleito para governar o Ceará, marcando o fim da oligarquia Accioli no Estado. No século XIX, os intelectuais se viam como portadores de uma missão. Escrever é quase que sinônimo de cultura, de civilização, imitando o mesmo que aconteceu na Europa. Então, no Ceará, você vai ter o aparecimento de vários grupos literários, grupos que queriam trazer o progresso, a civilização, o progresso para a terra cearense. Falavam sobre ciência, sobre filosofia, sobre medicina, sobre história. Esses grupos ficaram muito famosos na história do Ceará. Um, porém, ficou mais famoso ainda, a legendária Padaria Espiritual, criada no final do século XIX por Antônio Salles. Era um grupo que reunia jovens intelectuais, quase todos em começo de carreira, boêmios que frequentavam um café Java, um quiosque que havia na antiga Praça do Ferreira. Ali esses intelectuais, escritores, músicos, resolveram criar um grupo intelectual diferente, um grupo que não repetisse a postura séria, bem comportada de outros grupos, mas que agitasse a cultura local, que despertasse o humor, a criticidade, a ironia, fizesse rir e risse de si próprio. A Padaria Espiritual, então, ficou famosíssima pela sua sátira, pela sua crítica à burguesia, à polícia, à igreja, o bom humor. O jornal O Pão chegou mesmo a ter algumas edições censuradas e recolhidas pelo governo. A Padaria certamente foi um grupo muito famoso na cultura cearense, lembrada com certo destemor, com certo louvor, pela repercussão que teve e ainda tem sobre os nossos autores, sobre a cultura cearense. Em 12, a oligarquia acciolina cai. A seguir, então, é eleito para governar o Ceará, Franco Rabelo. Só que o Rabelo fica pouco tempo à frente do governo cearense. Ele é eleito em 12 e vai cair em 14 na chamada sedição de Juazeiro. Uma revolta vinda do interior que marcou o fim do governo de Rabelo em Fortaleza. Como o Rabelo ficou tão pouco tempo no comando do Ceará? De novo, um fato nacional vai influenciar. No caso, esse fato seria o fracasso das saudações do governo Hermes da Fonseca. Hermes da Fonseca tinha apoiado as saudações enquanto eram úteis a ele, presidente da República, enquanto estavam sendo derrubadas oligarquias inimigas dele, Hermes da Fonseca. Quando, porém, passam a cair oligarquias aliadas, Hermes muda de posição, passa a combater as saudações. E é nesse contexto, portanto, que Rabelo irá perder o comando do Ceará. As saudações têm, portanto, no Hermes da Fonseca, um adversário agora. Hermes vai tramar para derrubar Rabelo no Ceará. Além disso, o governo Rabelo é um governo muito inabilidoso. É um governo que não consegue agradar aos grupos que tinham apoiado a sua eleição em 12. Rabelo vai se indispor especialmente com o prefeito de Juazeiro,
com o padre Cícero, padre famoso por ter se envolvido numa polêmica do milagre de Juazeiro, da transformação da hóstia em sangue na boca da Beata Maria de Araújo. Um milagre que para os sertanejos era verdadeiro, que levou multidões aí a Juazeiro e que ajuda a explicar o crescimento da cidade. Embora para a culpa da Igreja Católica o milagre fosse uma farsa. O padre, então, envolvido nas disputas políticas, acabou se aproximando do Accioli, do accionismo, do Hermes da Fonseca, da política partidária, tornando-se mesmo prefeito de Juazeiro do Norte. Rabelo, portanto, passou a se indispor com o padre Cícero. Para o padre, Juazeiro estava ameaçada pelo governo Franco Rabelo. O Rabelo vê no padre Cícero um perigo, porque pode ser que o padre mobilize os sertanejos numa revolta contra o seu governo salvacionista. Disso, então, vai resultar a sedição do Juazeiro. A oposição contra Rabelo espalha o boato que o governo quer destruir Juazeiro, quer matar o padre Cícero. Em pouco, multidões de sertanejos vão a Juazeiro defender o padrinho querido. Para essa massa, Juazeiro é a terra santa e Franco Rabelo é o governo do diabo, do cão de Satanás. Essa massa é armada por Hermes da Fonseca, derrota as tropas de Franco Rabelo, pega trem e de trem vem à Fortaleza, cercando a capital. Ao mesmo tempo, o governo federal decreta a intervenção em Fortaleza. Um navio de guerra ameaça bombardear a capital cearense. E nessa situação, sem ter como resistir, Rabelo acaba renunciando ao governo do Estado. Esse episódio é muito famoso. O padre Cícero sempre negou qualquer envolvimento nessa revolução, nessa revolta, mas marca certamente o retorno das oligarquias ao comando do Ceará, embora sem Accioli, que pouco depois veio a falecer. O Ceará e o Brasil são marcados culturalmente, em termos religiosos, por um sincretismo. Há um caldeirão religioso no Brasil e no Ceará, com crenças cristãs, africanas, indígenas, o que é chamado por muitos autores de catolicismo popular. No Nordeste, isso é muito difundido. Antônio Conselheiro, Padre Beatina, Padre Cícero, são pessoas, são líderes religiosos que, de certo modo, de uma forma diferente, é verdade, se vinculam a essa prática popular católica. Esse tipo de catolicismo popular que orientou a formação e a existência do Sítio Caldeirão, uma comunidade existente no Crato, nos anos 20 e 30, que colocou em prática uma espécie de cristianismo coletivo, trabalho coletivo, repartição entre si do que era produzido. O chefe do Caldeirão, o líder do Caldeirão, era um beato paraibano chamado Zé Lourenço, vindo para Juazeiro quando do milagre do padre Cícero, de quem se tornou devoto e amigo pessoal. O Caldeirão cresceu bastante. Ninguém sabe quantas pessoas de fato moravam na comunidade, mas o certo é que cresceu bastante nos anos 30 e passou a ameaçar a ordem instituída. Os coronéis perdiam mão de obra, que preferia morar no Caldeirão, onde havia fartura, comida e orientação espiritual do beato Zé Lourenço e do padre Cícero. A Igreja Católica, que se batia com o padre Cícero, também não aceitava o Caldeirão, visto como um reduto de fanáticos, de loucos. O governo Vargas, que nesse momento está preocupado em combater o cangaço, combater o comunismo, também vê no Caldeirão uma ameaça. Há um discurso de taxar o Caldeirão, Zé Lourenço, de comunistas, ser agente bolcheviques de ligações com a União Soviética. O fim do Caldeirão acontece de forma dramática. Sob a acusação de que é um reduto de fanáticos e de comunistas, a polícia invade a comunidade e expulsa os populares, que não entendem bem por que eles estarem sendo perseguidos daquele jeito. A seguir, então, um ex-morador do Caldeirão, chamado Severino Tavares, se vinga da polícia, matando alguns policiais. A seguir, então, ocorre o massacre. Usando aviões, homens armados sobem a Serra do Araripe e fuzilam, agridem os remanescentes da comunidade. Ninguém sabe quantas pessoas de fato morreram no Caldeirão. Alguns falam de 20, 30, 50, 200, 1000, ninguém sabe quantos de fato morreram.
O certo é que houve uma violência muito grande, física, mortes e simbólica, contra pessoas pobres que queriam apenas expressar de forma diferente a sua religiosidade. Nos anos 30, na era Vargas, o Ceará vive uma espécie de paralisia política. Com o Estado Novo, o comando do Estado fica com Menezes Pimentel, um político conservador ligado à chamada Liga Eleitoral Católica, um partido religioso muito influente no Ceará nos anos 30. Com a ALEC no comando do Estado, praticamente não há mais espaço para a oposição. Isso começa a mudar no começo dos anos 40, quando o Brasil envolveu-se na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terá uma grande importância política e social para o Ceará também. Para começar, irá impor o fim da chamada Era Vargas, o fim do governo cearense Menezes Pimentel. A Segunda Guerra Mundial é vista como um triunfo das democracias contra o autoritarismo. Portanto, não surpreende que Vargas venha a perder o governo do Brasil e Menezes Pimentel o governo cearense. Há, porém, outros impactos mais cotidianos. Durante a guerra, se monta uma base militar em Fortaleza, no bairro do Pici. Há uma grande influência cultural americana nesse momento. Na verdade, já existia essa influência antes. A Belle Époque está em decadência e o modo de vida americano, via Hollywood, as camisas de algodão, né, as canetas, pratos de plástico, tudo isso está sendo consumido pela população graças a uma grande influência norte-americana. Ficou também famosa na época em Fortaleza o caso das Coca-Colas, que era um modo ofensivo de referir-se a algumas meninas que namoravam com soldados que vinham servir na base do Pici. Na época a cidade ainda não tinha esse refrigerante. Nas festas os americanos serviam esse refrigerante trazido dos Estados Unidos. Então o termo passou a designar mulher interesseira, mulher vulgar que estava atrás só da marca de refrigerante para paquerar, namorar com os americanos. No fundo era uma reação machista contra aquelas mulheres jovens que estavam reagindo ou estavam se rompendo com o padrão de mulher submissa ao homem, à família. A influência, portanto, americana, que já existia antes, aumenta com a Segunda Guerra Mundial. Também não se pode esquecer a quantidade de cearenses que foram lutar no norte, trabalhar no norte, tirando borracha, na chamada Batalha da Borracha. Havia um risco os americanos não ganharem a guerra porque não tinham látex. Então o governo Vargas faz um esforço para tirar borracha da Amazônia, convocando cearenses que aqui estavam sofrendo com a seca. Então o governo fez uma propaganda confundindo de forma intencional o esforço de guerra com a luta na Europa. Por isso, o Soldado da Borracha, a Batalha da Borracha, era um modo de contagiar as pessoas com o ideal de lutar contra o fascismo. Foi uma tragédia, porque esses cearenses e outros nordestinos foram para o norte, um trabalho difícil, nenhum deles encontrou a riqueza, e ao terminar a guerra foram esquecidos. Portanto, a Batalha da Borracha, ela faz parte também desse contexto mundial, da Segunda Guerra Mundial, com impacto social no Ceará e em sua história. Nos anos 70 e o começo da década de 80, o Ceará foi governado pelos chamados coronéis César Calles, Adalto Bezerra e Virgílio Távora. 3 coronéis, de fato, do Exército, que governaram o Estado em consonância com o regime militar. Ou seja, de novo, é um fato nacional influenciando a política cearense. O que mantém no comando do Ceará os coronéis, em tese, em parte, é o apoio da ditadura. Tanto que, caído esta, também os coronéis perdem o comando do Ceará. Há, por parte de alguns autores políticos cearenses hoje, uma visão negativa sobre os coronéis. Não obstante, você tem que entendê-los dentro de sua conjuntura. Os coronéis, eles têm uma grande importância, especialmente o Virgílio Távora, na chamada modernização conservadora do Ceará. Nos anos 60, havia no Brasil a ideia de que o progresso ia ser alcançado com a indústria. Indústria e crescimento econômico e social eram sinônimos. Não é à toa, portanto, que o governo de Kubitschek e de João Goulart tinham na indústria pilares fundamentais. No Ceará, isso também vai marcar a política, em especial no governo do coronel Virgílio Távora nos anos 60. Távora vai incrementar no Ceará o processo de industrialização, vai mudar o perfil da economia cearense.
Até então, o Ceará vivia de vender algodão e gado. Com Távora, começa o Ceará industrializado. Com Távora, o Estado passa a ter um papel fundamental no incremento industrial cearense. É o Estado que constrói a infraestrutura, estradas, porto, aeroporto. O Estado dá isenção fiscal para que indústrias se instalem no Estado, no Ceará, para que assim o Ceará, portanto, supere a pobreza, supere o atraso e haja um crescimento econômico e social. O modelo, portanto, do Távora, ele vai ser copiado a seguir por outros governos. Na verdade, até hoje, esse modelo industrializante que Távora imaginou, com variações de conjuntura, continua sendo seguido pelos nossos governantes. O Ceará teria, na indústria, portanto, daí em diante, a sua grande base econômica. E isso não pode ser negado o papel que esses governos coronéis tiveram, César, Adalto e Vigílio. No começo dos anos 80, o regime militar brasileiro entrou em colapso. E isso terá repercussão no Ceará. Um dos fatores que mantinha o governo dos coronéis no Estado era exatamente o apoio da ditadura. Quando o regime militar começa a entrar em decadência, também entra em decadência o poder local de César, Adalto e Vigílio. Em 86, haveria eleições para o governo do Estado. Os coronéis estavam desgastados pela crise econômica, pela inflação, pelas acusações sobre mau uso de verba pública, pela seca. Nesse contexto, então, a oposição resolve lançar um candidato, um empresário ao governo do Estado, Tasso Gereissati. O Tasso Gereissati havia, em 78, assumido o comando do chamado SIC, Centro Industrial do Ceará, um grupo empresarial que reunia os chamados jovens empresários que tinham uma visão moderna sobre a função do Estado e da economia. Defendia-se um Estado mais enxuto, mais dinâmico, mais versátil, que melhor gastasse os recursos públicos, que mesmo privatizasse alguns órgãos, um Estado que permitisse o incremento do capitalismo cearense. De certo modo, esse projeto era a continuação da modernização conservadora iniciada nos anos 60 por Távora, só como um outro verniz, com uma outra perspectiva, uma perspectiva tida como neoliberal ou liberal, em que caberia aos empresários assumir o comando do Estado e não mais apostar em políticos, como até então acontecia. Foi uma eleição duríssima, os coronéis lançam como candidato Adalto Bezerra, que porém é derrotado. Tasso é eleito governador e aí começa um novo ciclo na história cearense. A renovação desse modelo industrializante. O Estado passa a investir em infraestrutura, tem suas finanças recuperadas, há um discurso de moralização pública, de combate à corrupção. O Ceará passa então a ser referência nacional. O governo Tasso, em especial o primeiro mandato, é famoso pelo atrito que passou a ter com os grupos políticos locais. Esses grupos políticos, nos anos seguintes, vão submeter-se ao tacismo. Então o Ceará passou a ter uma referência nacional de modernização de política. Esse progresso, esse crescimento econômico cearense, porém, tinha contradições. Ao mesmo tempo que a economia cresceu, a questão social cearense não foi resolvida. O Ceará continuou a ser um Estado muito pobre. O longo tempo no poder, a não resolução dessa questão social e a própria ascensão de Lula ao governo do Brasil no começo do século XXI serão fatais para que Tasso perdesse o governo cearense nesse momento. Tasso perde o comando do Estado para um grupo chefiado por dois irmãos, Ciro e Cid Gomes, um grupo vindo de Sobral, que, de certo modo, deu prosseguimento à mesma política do tacismo, a política industrializante e de estímulo à infraestrutura, embora esse grupo não seja formado por empresários. Esse grupo, então, conseguiu, em 2014, eleger como governador do Estado Camilo Santana, então, hoje, comando do Estado. Nos últimos anos, vem também crescendo no Ceará a produção de livros didáticos sobre a história local. Entre tais livros, destaco dois especialmente, a de Simão de Souza e o meu próprio. São livros que visam dar ao leitor uma visão ampla
didática, direta, resumida sobre a história cearense. Esses livros e esses DVDs certamente lhe ajudarão bastante para compreender melhor o que é ser cearense. Boa sorte a todos e um abraço.